Bom dia, queridos. Mais um domingo na presença do Senhor. Mais um domingo de buscarmos a Deus. Mais um domingo de aprendizado na palavra. Mais um domingo de ressurreição. Domingo é um dia muito especial quando nós trazemos nossa memória o dia que Jesus, na madrugada, saiu da tumba, venceu a morte e nos deu vida. Vida eterna de João 3,16, mas a vida em abundância de João 10,10, para vivermos aqui na terra, na dependência dEle, para a glória dEle, para o louvor dEle. Nosso estudo essa manhã, da nossa revista, continuamos a nossa sequência. Estamos estudando toda a Bíblia em um ano e estudamos Salmos no domingo passado e hoje estaremos contemplando dentro da sequência dos livros poéticos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E meditando, sobre esses três livros tão preciosos, me veio à mente 375 do cantor cristão, que diz, o título desse hino do cantor cristão é Segurança, vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Vamos cantar juntos com alegria, porque a nossa alegria, a fonte da nossa alegria, da nossa felicidade é o Senhor Jesus. Por isso estamos aqui para louvá-lo e exaltá-lo. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, ecos descelsos, a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Nós cremos nessa verdade, porque vivemos em constante, e precisamos viver em constante comunhão com o Senhor. Uma das formas de nós expressarmos a nossa comunhão com Deus no nosso dia a dia, e esse tempo de quarentena, isso precisa ser ainda mais exercitado, é a nossa vida de oração. Eu tenho buscado ensinar aos meus irmãos, a minha igreja querida, que nós temos separado e precisamos separar cada vez mais esse tempo de oração, neste tempo que estamos vivendo de isolamento social, de tantas coisas. Então eu quero ler aqui o nome dos irmãos que têm pedido oração. Irmão Jessé, estão em tratamento esses irmãos, Manéia, está lá em Talva, fazendo tratamento em Itaperuna. Nossa querida irmã Isabela, aliás, fez aniversário na última sexta-feira, para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe ricamente, com muitos anos de vida, nossa querida Isabela. Irmã Vanilda de Zé Cândido, continua precisando das nossas orações. A Vanilda Fule, irmão Alex, a Silva, irmão Ernesto, irmão Rubens, irmã Luzia Gil, o Arthur, Elma, Ângela, Josilma, irmã Maria Moura,
seu Júlio, dona Eliane, os parentes do Cleiton, esposo da Lília, a dona Ana Lúcia, Stephanie, pede pelo seu esposo Lucas, né? E Karina, pedindo pelo seu Rogenaldo, né? Para que o Senhor possa estar operando um milagre na sua saúde física, mas também na sua vida espiritual. Você que está acompanhando o nosso culto pelo Facebook, por favor, compartilhe na sua linha do tempo, porque assim mais pessoas podem acompanhar. Você que está acompanhando pelo YouTube, mande o seu link para outras pessoas. Por favor, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho. Isso é muito importante para nós continuarmos investindo, né? Queremos alcançar 1000 inscritos. Apelo da palavra que eu dei, acho que terça-feira, nós tivemos um bom número de pessoas que atenderam um apelei realmente. Então, por favor, se inscreva no nosso canal, mande o nosso canal para a sua lista de contatos. Você tem, sei lá, 100, 200 amigos no seu WhatsApp. Por favor, nós já temos até disponibilizado um convitezinho, né? Que a gente sempre tem postado no grupo da igreja, nas redes sociais, eu tenho compartilhado sempre no Facebook, com pedido de inscrição para o nosso canal. Nos ajude nisso. Vamos orar por esses pedidos nessa hora, mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós cremos no poder da oração. E cada nome que foi citado aqui, cada nome de cada pessoa que está em casa agora, acompanhando esse momento de culto, nessa manhã de domingo, nós entregamos e clamamos e pedimos o Teu milagre, Senhor. Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o Deus de milagres e Deus de maravilha, o Deus que não muda. Deus que continua agindo no presente como agiu no passado. Então, Pai, em nome de Jesus, nós cremos no Teu poder. E mais uma vez eu me ajoelho diante do Senhor, me prostro diante da Tua cruz e clamo por cada pessoa. Coloco cada vida no Teu altar nessa hora, Pai, porque o Senhor é Deus de milagres, é Deus de maravilhas. Nós confiamos no Teu poder e pedimos pelo Teu milagre na vida de cada pessoa, em nome de Jesus, Pai. O Senhor conhece a situação, o Senhor conhece a crise, o Senhor conhece a enfermidade. E o Senhor entre agora com Tua cura, com Tua provisão, com Teu milagre nessa casa, nessa vida, nesse corpo físico, talvez nessa alma que está enferma, com algum sentimento, com alguma coisa que aconteceu, alguma ferida emocional. Nós clamamos pela cura do Senhor, porque o Senhor é Deus que opera a cura do impossível. O Senhor é Deus do impossível. Nós cremos no Teu poder. Então eu coloco agora esses pedidos, essas súplicas, cada família, cada irmão, cada irmã que nos acompanha nessa hora de culto, nessa manhã de domingo, seja visitado pelo Teu poder, pela Tua cura nessa hora, Pai. Nós clamamos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios. Você que está com a sua revista na mão, esteja com ela, apostos. Provérbios de Salomão, diz o capítulo 1, versículo 1, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria, a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça e o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, não deixes a doutrina de sua mãe. São os primeiros versículos do livro de Provérbios, que na nossa revista aqui vai trazer como título dessa primeira parte, Princípios para uma Vida Feliz. E aqui no início de Provérbios, nós vamos perceber e meditar que há uma preocupação com a questão dos filhos, né, da família, filho que obedece o pai, filha que ouve a mãe, né,
capítulo 3, filho meu, não se esqueça da minha lei, do teu coração, guarde os seus mandamentos. Eles aumentarão os teus dias, te acrescentarão anos de vida e paz. Né? Então, orientações para a vida, instruções para a vida. E quando a gente fala aqui, que a gente ouve aqui a palavra, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não é uma expressão que alguns pensam erradamente como medo, né? Temor é algo que está ligado de medo, não se trata de medo. Os filhos de Deus desconhecem o medo para com seu Deus, mas o respeitam de maneira tal como os filhos devem respeitar os seus pais. Então, é uma obediência aos princípios da palavra, obediência àquilo que Deus quer para nós como seus filhos, como servos dele, para sermos felizes. Por isso que o título desta lição vai falar princípios para uma vida feliz. A raiz latina do vocábulo provérbios consiste de duas palavras pró em lugar de de e verba, palavras. Assim, um provérbio é uma frase que é pronunciada em lugar de muitas palavras, ou seja, uma declaração breve que resume um princípio sábio. A palavra hebraica traduzida por provérbios significa uma comparação. Como veremos, muitos provérbios de Salomão constituem-se de comparações e contrastes. De modo semelhante, a maioria dos povos orientais, os judeus costumavam ensinar através de provérbios. Tais frases eram de natureza fácil de memorizar e condensavam muita sabedoria num espaço resumido. A autoria de provérbios, como está aqui no capítulo 1, versículo 1, provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Capítulo 10 também a menção disso, né? Só fazendo relembrando aqui um pouquinho da história, né? Salomão, filho de Davi, rei de Israel, com Betseba. E Deus, pelo seu poder, vamos botar aqui mesmo, deu a Salomão aquilo que ele pediu. Ele, na verdade, recebeu uma proposta maravilhosa de Deus de pede-me o que queres. Salomão, jovem, não quis pedir dinheiro, posses, riquezas, glória, fama, poder. Diz a Bíblia que Salomão vai pedir a Deus sabedoria. E Deus fala, porque você me pediu sabedoria e não essas outras coisas, eu vou te dar junto com a sabedoria todas essas outras coisas. Então Deus dotou o Salomão de sabedoria, fez o reino crescer, fez ele ter fama, sucesso no mundo inteiro, pela sua capacidade, pela sua sabedoria em administrar. E ele, na sua oração, falou, Deus, eu sou tão jovem, eu sou tão pequeno, para ter que cuidar de tantas coisas e ser rei em Israel. Dá-me sabedoria. Então, a importância de sabermos aquilo que Deus tem para nós pela palavra, daquilo que Salomão desejou da parte de Deus. Em 1 Reis 4:32, lemos que Salomão proferiu cerca de 3.000 provérbios. E esses foram registrados nos documentos oficiais. Os homens de Ezequias, um grupo de escribas que o rei Ezequias constituiu para supervisionar a cópia das escrituras, copiaram materiais registrados em Provérbios 25 a 29. Ao passo que o próprio rei Salomão escreveu, ditou Provérbios
1 a 24. Em Provérbios 30 a 31, temos material de outros escritores. Muito embora alguns estudiosos da Bíblia acreditam que o rei Lemuel, em 31:1, fosse realmente Salomão. Ele certamente tornou-se conhecido por sua sabedoria, ainda que mais tarde tenha se tornado idólatra. O tema do livro é sabedoria. De modo geral, pensamos que sabedoria seja a habilidade de usar o conhecimento de forma correta. E essa é uma definição prática, mas a Bíblia, a sabedoria, quer dizer muito mais. A verdadeira sabedoria é algo que envolve o coração e não apenas a razão. É uma questão espiritual. Há uma sabedoria deste mundo, lá de 1 Coríntios 2. Eu queria que você fosse comigo lá em 1 Coríntios 2. Eu tenho feito questão de, ao estar estudando os livros do Velho Testamento, estar fazendo essa ponte, essa digressão, de nós entendermos a Bíblia como um todo e aprendermos a Bíblia numa dimensão total, completa. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios 2, de 1 a 8. Irmãos, Paulo dizendo para aqueles irmãos ali da igreja em Corinto: fui ter convosco anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra ou sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. Minha palavra e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos em sabedoria entre perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não viu, nem subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, Paulo está falando de uma outra sabedoria, diferente da sabedoria de Provérbios. Ok? Importante você saber disso quando estuda a palavra de Deus. Paulo está falando da sabedoria dos homens, do conhecimento das matérias, ciência, química, física, biologia, matemática, a melhor de todas, história. São conhecimentos gerados pelo homem, pesquisados pelo homem, descobertos pelo homem. Paulo então vai dizer para os irmãos de Corinto que ele não está pregando em sabedoria humana, em algo que vinha dos homens, mas na sabedoria de Deus. Não em sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e poder. Ok? Tiago, capítulo 3. Eu quero também que você vá comigo lá para Tiago, capítulo 3, por favor, com sua Bíblia aberta aí. Estamos estudando a palavra de Deus nessa manhã, tempo precioso. Tiago 3, de 13 a 18. Qual entre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tens amargura, inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Esta não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Terrena, animal e diabólica. 3 características da sabedoria que não vem do alto. Porque onde há inveja, espírito faccioso, há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, glória a Deus. Depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Eu tenho que destacar o versículo 17, grifa na sua Bíblia, por favor. A sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade. 8 características da sabedoria que vem do alto, segundo Tiago, capítulo 3, versículo 17.
Então aqui nós temos um paralelo para estudarmos e meditarmos e entendermos que existe a sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria eterna e a sabedoria dos homens. Importante nós entendermos isso. Aqui em Provérbios, né, vemos algumas comparações, né? A mulher amável, que se chama as pessoas para que se sigam a fim de terem uma vida abençoada e bem-sucedida, estrutice, descrita como uma mulher ímpia, que leva as pessoas para o inferno. Aqui fala Jesus Cristo, a sabedoria de Deus para os crentes, 1 Coríntios 1, 24, Colossenses 2, 3. Quando se lê a descrição de Salomão para a sabedoria, em Provérbios 8, 22, não se pode fugir da impressão de que a referência é a pessoa de Jesus Cristo. Por favor, vamos comigo, então, algumas páginas aí de Provérbios 8. A partir do versículo 22. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos e antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de ter abismos, fui gerada, antes de haver fontes carregadas de águas, antes que o monte fosse firmado, dos outeiros fui gerada, antes que não tinha feito terra, nem o campo, nem sequer princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí eu estava, quando compassava ao redor da face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha o mar no seu termo para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ela e era o seu aluno. E cada dia suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Seu arquiteto, Deus, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados são os que guardaram os meus caminhos, ouviu correção, não a rejeiteis, sede sábios. Então, como nós vimos aqui, capítulo 8, de 22 até o 31, nós estamos falando sobre a referência da pessoa de Jesus Cristo desde a criação, que ele era, sempre foi, né? Estava na criação dos céus, né? Em todas as coisas, os montes, os outeiros fui gerado, quando firmava as nuvens e fortificava as fontes do abismo. Então, a sabedoria é descrita como eterna, criadora de todas as coisas, amada de Deus. E de forma imediata somos levados a pensar, lá em João 1, no princípio era o verbo, estava com Deus, era Deus. Então João 8, a partir do 22, tem uma relação com João 1. Olha que coisa linda, né? Da Trindade Santa, já expliquei isso aqui em outras aulas, né? Por isso que está escrito lá, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus não fala, eu vou fazer o homem, na primeira pessoa, eu fazer. Não, nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, juntos, nós, na criação, façamos o homem, como está escrito na palavra. Destaques importantes do conteúdo de Provérbios. Primeiro, a pessoa que é insensata. Três classes de pessoas que necessitam desesperadamente de sabedoria. A insensata, a simplória e a escarnecedora. O insensato é a pessoa que é densa, descuidada, superficial, que procura autossatisfação. Lá em 1 Samuel 25, um exemplo disso é Nabal, né? A palavra Nabal significa insensato, ainda bem que ele tinha uma esposa abençoada, que salvou a sua alma, né, da fúria de Davi, na sua insensatez. Essa pessoa confia muito em si mesmo, fala sem pensar, debocha do pecado. Os simplórios são aqueles que acreditam em tudo e em todos, faltando discernimento crítico para ajuizar o que ouvem. São facilmente induzidos por erro de terceiros, porque eles faltam o discernimento. Não conseguem antecipar as consequências de seus atos. Como resultado, se metem em problemas.
E o terceiro grupo de escarnecedores despreza a sabedoria de Deus por serem muito elevada para eles, mas não admitem esse fato por acharem que sabem todas as coisas. A palavra hebraica para escarnecedor significa literalmente rir-se de. Podemos facilmente imaginar tais pessoas torcendo ou puxando o canto dos lábios como sinal de escárnio, jamais tiram proveito da repreensão e como resultado um dia serão julgados. A pessoa que é sábia, segundo tipo de pessoa, segundo tipo de destaque do livro de Provérbios. O livro de Provérbios nos possibilita descrever o caráter da pessoa que é sábia. Primeiro, um sábio faz o quê? Ouve a instrução. Obedece ao que ouve. É humilde. A pessoa sábia, ela guarda a instrução recebida. Alguém ensinou, alguém explicou, ela aprende aquilo ali, ela guarda, ela não joga fora aquela instrução, ela guarda para si. A pessoa sábia, ela ganha outras vidas para Jesus. Quem ganha almas, sábio é, diz a palavra de Deus. Provérbios 11:30. Ela foge do pecado. Ela se desvia do mal. Você quer ser sábio? Foge do pecado, meu querido. Se desvie, foge da aparência do mal. O mal está ali, vou para lá. Ali vai acontecer uma coisa esquisita, eu não vou entrar ali, eu não vou entrar nesse lugar, eu não vou para essa festa, eu não vou para esse caminho, eu vou por outro caminho, porque eu não quero me expor, não quero estar exposto ao mal. Isso é sabedoria. A pessoa sábia, ela controla a sua língua. Ela cuida do que está falando. Eu tenho que ir para lá, porque nós temos aqui em Santa Maria de Campos um problema sério com isso. Nossa localidade padece desse mal. Guardar a língua. Provérbios 16:23. O coração do sábio instrui a sua boca, acrescenta doutrina aos seus lábios. Favo de mel são as palavras da sua boca, doces para a alma e saúde para os ossos. Versículo 28, mal da fofoca. O homem perverso levanta contenda e boatos afastam os bons amigos. Boatos, numa versão atualizada de Provérbios 16:28. Boatos afastam os bons amigos. Fofoca acaba com a amizade. E quando eu falo de fofoca, eu falo de quem é fofoqueiro no que fala, gosta de contar fofoca, gosta de saber qual é a última e sai espalhando a última novidade para alguém. E também o ouvido fofoqueiro, que é aquela pessoa ávida, quero saber, conta, quero saber o que aconteceu, como é que foi o negócio lá. Ela quer ouvir, ela tem sede por ouvir a fofoca do outro, para contar para o outro, para aumentar, para mudar, para inventar, enfim, uma lenha. Fofoca tem destruído casamentos, amizades, tem matado pessoas, tem levado pessoas à depressão, enfim. Você quer ser sábio, querido? Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Guarde a sua língua, controla a sua língua e cuide do que você fala. E por último aqui está dizendo, a pessoa sábia é diligente e é uma pessoa que gosta de trabalhar. Provérbios 10, versículo 5. O que ajunta no verão é sábio, mas o que dorme na colheita é filho que envergonha. O que ajunta no verão é sábio, mas o que dorme na colheita é filho que envergonha. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, diz a palavra também. Então, Salomão vai dizer sobre a pessoa preguiçosa, é o terceiro ponto aqui da revista, né? A preguiça é uma forma de insensatez. Em Provérbios, o indolente é muito comparado aos animais. Derek Kidner, comentando sobre a pessoa preguiçosa, afirma que ela não começa a fazer nada, ela não completa nada e ela não enfrenta nada. Vou repetir isso aqui.
Características de uma pessoa preguiçosa. 2 pontos. Ela não começa a fazer nada. Vai arrumar o guarda-roupa, minha filha. A mãe está falando tem 1 mês. Está tudo revirado, uma bagunça aquele guarda-roupa, porque aquela menina é uma preguiçosa de marca maior. Quer ficar na internet, quer ficar no celular o dia inteiro. Não quer arrumar o guarda-roupa. Não tem iniciativa. Segunda coisa, ela não completa nada. Ela começa a fazer as coisas e não termina. Olha que desgraça. Que terrível isso. Começar e não terminar. Salomão está dizendo. Característica de um preguiçoso. Aqui na revista estamos dizendo isso. Ali não é Salomão não. A revista está comentando que é característica de um preguiçoso. E por último, ela não enfrenta nada. Ou seja, ela sempre corre de qualquer desafio. Ela sempre corre de qualquer coisa que seja uma barreira, um obstáculo. E agora falando como um ciclista, pastor ciclista, aquilo que não te desafia, foi o tema da nossa camisa do Pedal Outubro Rosa ano passado, não te transforma. Aquilo que não te desafia não te transforma. Então, querido, presta atenção nisso aqui, é importante isso. Eu, por exemplo, tenho algo que está me incomodando. E é um desafio para mim. Que é tentar subir a Torre de Santa Maria pedalando. Já tentei 3 vezes, fiquei pelo caminho. Na 4ª vez, eu cheguei empurrando. Morto, acabado, destruído. Não consegui. Complicado. Eu não desisto. Porque aquela torre lá não pode crescer mais. Não pode aumentar 1 metro, nem meio metro daquela altura dela lá. Só que eu estou em crescimento ainda. Eu estou treinando. Eu estou me esforçando. Então eu gosto de subir morro. Eu gosto de treinar subida de morro. Os menores, pequenos, mas sempre pensando em um dia eu vou chegar lá no morro maior. Querido, em nome de Jesus, eu quero desafiar você nessa manhã a não ser um preguiçoso em várias áreas da sua vida. Mas pastor, tem uma situação que é complicada, difícil. Continue. Continue persistindo. Não deixa que a preguiça de ter tentado algumas vezes e ter dado com os burros na água, nessas vezes que eu tentei subir lá na torre, eu fiquei frustrado. Falei, poxa vida, rapaz, eu pedalo já há um tempo, não consegui. Tive força, cansei, batimento cardíaco foi lá em cima, fadiga muscular, dor muscular, difícil. Mas eu não desisti. Um dia eu vou chegar lá. Vença os desafios que estão na sua frente, no seu caminho. 4º ensino do livro de Provérbios, fechando, sobre amizade e família. A sociedade israelita dá muito valor à família, por isso Provérbios fala muito sobre amigos, vizinhos, familiares. O destaque é dado ao bom vizinho, ao bom amigo. E outros textos, diversas referências são encontradas sobre os filhos, irmãos, pais, esposo, esposa. Está aí as referências aí na revista. A relevância de Provérbios para hoje. A mais-valia na vida de uma pessoa não está nos recursos materiais que ela possui. O mundo em que vivemos é geralmente o valor das pessoas é medido pelas suas posses. Provérbios nos lembra que a mais-valia de alguém está em seu conteúdo, em seu interior, se é uma pessoa sábia ou não. Segundo a relevância de Provérbios para hoje, a crítica pode ajudar no crescimento de uma pessoa. Provérbios contém muitos juízos críticos do comportamento das pessoas, mas tais juízos são sempre elaborados visando o aprendizado e crescimento da pessoa. Dependendo do como ela recebe a crítica, pode crescer em sua vida como pessoa e como profissional. Precisamos aprender com a crítica. Se alguém fala alguma coisa, nos chama atenção, querido, o pai diz lá em Hebreus, o pai só corrige ao filho que ama.
E o filho deve ouvir a repreensão do pai para melhorar, para crescer, para ser um filho melhor. Assim é o processo de criação dos filhos. E Provérbios fala tanto sobre isso. Terceira coisa, precisamos aprender com as experiências práticas da vida. O ensino formal, aquele que recebemos nos bancos escolares, não é a única forma de aprendermos. A pessoa sábia é aquela que observa os fatos de sua existência e procura extrair ensinos práticos para a sua vida. Quarto, precisamos aprender com as gerações passadas, especialmente os jovens, que às vezes somos possuídos por uma sensação de que vamos reinventar a roda. Queremos ser originais, desenvolver as próprias soluções, e é sempre bom ouvir a voz da experiência. Hegel costumava dizer: quem não conhece a história está condenado a repetir os erros do passado. Procuramos aprender com as gerações passadas. Para isso que existe o registro da história, para nós não cometermos com os erros que aconteceram no passado e, repetindo esses erros, sofremos de novo. A história está registrada para isso, para nós mudarmos aquilo que deu ruim lá atrás e agora vai dar certo em nome de Jesus. Por último, a fé viva está associada a uma vida de felicidade. A fé deve ser demonstrada nas situações práticas da vida em que problemas precisam ser solucionados de forma sábia. A maneira como nos relacionamos com os outros serve como indicador de nosso relacionamento com Deus. Quando eu leio esse comentário da revista aqui, não tem como não deixar de ler 1 de João. Vamos lá para o finalzinho da Bíblia, por favor. Não é o Evangelho de João. É a carta de João. Que está no capítulo 4. Lindo. Não está de ler tudo aqui, mas não dá. Vamos remir o tempo. No amor, 4:18. Não há temor, antes o perfeito amor lança fora o medo. Porque o temor tem consigo a pena e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, ele é mentiroso. Porque quem não ama seu irmão ao qual vê, como pode amar a Deus a quem não vê? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Amém? O amor de Jesus é um amor prático no nosso dia a dia com as pessoas. Não tem como a gente dizer que ama a Deus que está lá no céu se no nosso dia a dia a gente não se importa com o nosso próximo. Se a gente não se compadece do nosso próximo, estende a mão para ajudar. Não, é mentira. Você acabou de ler em 1 João. É mentiroso quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão. Amém? Eclesiastes, segundo livro do nosso estudo de hoje. A pergunta que está aqui na revista é uma pergunta para a gente refletir: vale a pena viver? Texto áureo de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 14. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Tem até uma pegadinha que a turma fala aí das pessoas que estão começando a envelhecer, né, que é o meu caso. Vaidade, né? Está com dor no joelho, bico de papagaio, bico de urubu. É isso aí, pastor. O problema é de vaidade. Só está ficando velho, como a vida natural de cada um. Vamos envelhecendo com o tempo. Diz assim o primeiro capítulo de Eclesiastes: palavras do pregador, filho de Davi, rei de Israel. Vaidades, vaidades, diz o pregador, vaidade, vaidade, é tudo vaidade. Que vantagem tem o homem do seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai e vem e outra terra passa e sempre permanece. Versículo 9 diz: o que
O que foi, foi. Isso é o que há de ser. E o que se fez, e isso se tornará a fazer, de modo que não há nada novo debaixo do sol. Alguma coisa de que se possa dizer, vê isso é novo. Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. A palavra eclesiastes é derivada do grego eclésia, que traduzido como igreja ou assembleia do Novo Testamento, conota a ideia de um pregador ou debatedor falando uma reunião de pessoas. O pregador nesse livro apresenta um problema prático, discute-o e procura chegar a uma conclusão sobre o mesmo. Salomão é o autor dele. O tema poderia ser muito bem expresso assim: vale a pena viver? Salomão observa a vida com suas contradições, mistérios e conclui perguntando, admirado, se o labor interminável da existência justifica a vida de cada um de nós. As pessoas trabalham a vida inteira e depois morrem, e outra pessoa herda os seus bens e os desperdiça. Salomão chega à conclusão de que a melhor coisa a ser feita é desfrutar as bênçãos dadas por Deus no tempo que se chama hoje. Temer a Deus e obedecer a sua palavra, certamente com a luz que o Novo Testamento lança sobre o sentido das palavras no livro de Eclesiastes, sabemos que o nosso trabalho não é vão no Senhor, 1 Coríntios 15, 58. Apenas algumas das palavras-chave do livro de Eclesiastes são homem, trabalho, debaixo do céu, vaidade, sabedoria ou sábio e mal. O leitor deve procurar ter em sua lembrança que Salomão está raciocinando com base no que ele vê e observa debaixo do sol. Se alguém parar a sua leitura com o livro de Eclesiastes, ficará nas sombras. Ele vai precisar ler a plena revelação encontrada em um Novo Testamento a fim de conhecer o pleno conselho de Deus. Muitas das seitas heréticas citam versos isolados deste livro na tentativa de provar as suas estranhas doutrinas. Então, Eclesiastes é um livro que, estudado isoladamente, estudado sem um contexto bíblico geral, olha que importância, se torna um celeiro de heresias que tem gerado seitas. E pessoas têm seguido essas seitas erradamente. Por isso que nós estamos estudando a Bíblia toda em um ano, porque a Bíblia toda se completa e ela se explica. Problemas. Será que Eclesiastes ensina que os seres humanos são como os animais? Não há vida depois da morte? Claro que não. Se lemos com cuidado os versículos que falam de morte, capítulo 2, capítulo 3, 6, vamos notar que Salomão acredita na vida depois da morte. Em Eclesiastes 3, 17, ele menciona que é um juízo futuro, como também em 11, 9. E eu quero ir lá para o capítulo 3, porque eu acho que é um dos mais famosos, né? Tudo, estou lendo Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo a todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, curar, derribar, edificar, chorar, rir, prantear, saltar, espalhar pedras, juntar pedras, abraçar, afastar-se de abraçar, tempo de buscar, perder, guardar, deitar fora, rasgar, coser, estar calado, falar, amar, aborrecer, guerra, paz. Que vantagem ao trabalhador naquilo que trabalha. 11, versículo 11 diz: tudo fez formoso no seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Versículo 15, o que é já foi, o que há de ser também já foi, mas Deus pede conta do que se passou. Então, Eclesiastes 3 vai dizer para nós que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E nós precisamos aprender com isso. E eu vejo muitas pessoas errarem quando na hora de rir quer chorar. Na hora de chorar quer rir. Na hora de plantar, de cavar a terra, de fazer buraco, é o trabalho duro, pesado de colocar semente, ele não quer plantar. Ele quer ficar assim de braços cruzados esperando que vai colher o que ele não plantou. Meu querido, não vai colher. Tudo tem o seu tempo. Como pastor nessa igreja de 16 anos, eu estou colhendo hoje, 2020, o que eu plantei em 2010. O que eu plantei em 2007. O que eu plantei em 2011. Eu estou colhendo hoje, 2020. Trabalho pesado, meu querido.
Trabalho árduo. E eu louvo a Deus que Deus me deu força lá atrás para poder cavar a terra. Fazer muito buraco. Tirar muita pedra do caminho. Para poder hoje experimentar. E eu não estou parando, nós não estamos parando. Por isso que estamos no culto online. Eu sei de igrejas que estão fechadas, pastores que estão travados, não conseguem nem falar com os bancos vazios. Nós estamos plantando através da internet, que a ferramenta que nós temos hoje é a internet. Então eu não vou parar de semear. Eu estou semeando a sua vida nessa manhã. Eu estou levando a palavra de Deus, ensinamento, princípios, semeando na sua vida. Não sei quando eu vou colher, mas eu não posso parar de semear. Por isso que eu estou aqui pregando e te ensinando nessa manhã para a honra e glória do Senhor Jesus. Isso é semeadura. Gálatas vai nos ensinar tudo aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Eu vi uma história essa semana, meditando, sobre semeadura, a lei da semeadura. A história de uma palmeira e uma trepadeira. A palmeira estava ali plantada muitos e muitos anos. Grande, frondosa, alta, bonita. Um belo dia, nasceu uma trepadeira ali no pé daquela palmeira e começou a subir. Começou a subir, começou a subir, começou a subir, começou a subir. Cerca de 2 meses, aquela trepadeira chegou lá no alto. Virou para a dona palmeira e falou assim: quanto tempo a senhora demorou para chegar aqui em cima, hein? Aquela palmeira falou: 30 anos eu demorei para chegar aqui em cima. 30 longos anos, crescendo um pouquinho de cada vez. A trepadeira começou a rir. É muito tempo, dona Palmeira. Eu só em 2 meses cheguei aqui. Tá vendo? Como é que é a vida? O Palmeira não discutiu com aquela trepadeira. Continuou a sua vida de palmeira. Passado alguns dias, veio a seca. Sol causticante. Começou a bater naquela trepadeira. O vento. As folhas começaram a secar. E ela começou a perder a sua força. E na primeira ventania que deu, aquela trepadeira seca, murcha e acabada foi ao chão e morreu. Querido, não desvalorize aquilo que alguém está plantando há muitos e muitos anos. Em nome de Jesus. A palavra de sabedoria para nós fala que há tempo para todas as coisas na face da terra. O ensinamento de Eclesiastes para nós. Eu quero desafiar você então a não parar de semear. Talvez você não vai colher aqui na terra. Você vai colher na eternidade. Amém. Mas você fez sua parte. Você orou com essa pessoa. Você deu um bom conselho para essa pessoa. Você foi exemplo para essa pessoa. Amém. Glória a Deus. Mas pastor, amém. Não espere nada. Faça porque Deus manda você fazer. Porque a palavra está dizendo essa manhã que eu tenho que fazer. Tempo de semear. Tempo de ensinar. Tempo de falar do amor de Deus. Então, as verdades de Deus não são reveladas plenamente de uma só vez. Na Bíblia podemos observar que a revelação de Deus é progressiva. Devemos interpretar Eclesiastes à luz do Novo Testamento. Se a morte realmente é o fim de tudo, então não vale a pena viver, e os seres humanos são de fato miseráveis. Mas quando conhecemos Cristo como Salvador e Senhor, a vida se transforma numa desafiadora aventura de fé. Além do mais, nossa labuta não é vã no Senhor, porque um dia seremos recompensados. A salvação e a ressurreição de Cristo torna a vida digna de ser vivida. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. Suas obras os seguem. Apocalipse 14. Salomão afirma que devemos viver pela fé, obedecer a Deus e deixar que Ele cuide do resto. Desfrute agora as bênçãos de Deus e invista a sua vida naquilo que realmente faz a diferença.
Invista a sua vida, o tempo da sua vida, sua família, sua casa, em algo que faça diferença. Não perca tempo com bobeira também não. Eclesiastes nos ensina isso. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mas nunca é tempo de nós vivermos uma vida fútil. Uma vida sem sentido. Uma vida fazendo coisas que não têm razão de ser e de existir. E principalmente, não engrandece o nome de Deus. Mensagem Eclesiastes para hoje. Vale a pena viver. Somente Deus pode satisfazer os anseios profundos do coração humano. A vida sem Deus não é nada. As tentativas do ser humano em preencher o vazio da sua existência são todas inúteis. Somente Deus pode dar densidade de propósito e significado para a vida. Deus deve ser colocado em primeiro lugar em nossa vida. Não está aqui, mas está em Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, diz Jesus, e as demais coisas serão acrescentadas. Na verdade, Deus deve estar sempre no centro da vida de cada um de nós. Loucos são aqueles que pretendem viver como se Deus não existisse. A vida do ser humano deve ser teocêntrica e teotrópica, ou seja, movimentar-se totalmente em direção a Deus. E termino falando do último livro de hoje, Cântico dos Cânticos, que fala de um romance. Como é bom ter alguém para amar. Texto principal, Cântico dos Cânticos 8, versículos 6 e 7. Põe-me como selo sobre o seu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. O título Cântico dos Cânticos significa o mais elevado de todos os cânticos, levado em conta que Salomão compôs mais de 1000 cânticos. Este deve ser classificado como o melhor de todos. É um livro cheio de imagens, símbolos, um livro que requer maturidade e discernimento espiritual para ser apreciado. Quem usar a linguagem desse livro de forma abusiva irá revelar a carnalidade de sua própria vida. E Cântico dos Cânticos são um dos livros que eu muito uso em casamento, sempre cito quando estou realizando um casamento, momento da união do casal, do propósito de Deus para uma família, de um homem com uma mulher, de uma mulher para com um homem. Né? Alguns vão dizer, sem pensar, que Cantares é um livro erótico da Bíblia, né? Tem algumas expressões muito complicadas, absurdo. Eu gosto de comentar quando estou falando de Cantares que Deus, quando criou a família, criou a união completa de um homem com uma mulher, inclusive sobre a questão da visão sexual. Só que existem regras. Quando dava aula no Colégio Batista, em Campos, Goitacazes, chegava um dos bimestres que a gente falava sobre a sexualidade, o namoro, né, vida do relacionamento. Uma das aulas muito polêmicas que eu gostava de debater com os meus alunos, eu chegava no quadro e escrevia: o sexo foi feito para o casamento ou foi o casamento que foi feito para o sexo? Vou repetir essa frase que eu colocava na minha sala de aula, no quadro para debater com os alunos. O sexo foi feito para o casamento ou foi o casamento que foi feito para o sexo? E aí geravam polêmicas, né? Alguns já no ensino médio, transando com seus 15, 16, 17 anos, com uma vida sexual ativa, como jovens, adolescentes. E eu ali como professor de ensino religioso, tendo a Bíblia como referência, como professor de uma escola confessional, anunciava para aqueles jovens que o sexo criado por Deus entre um homem e uma mulher só pode ser abençoado por Deus dentro da redoma da proteção chamada casamento. E o livro de Eclesiastes vai falar sobre isso, né? Dessa paixão, desse amor de um homem com uma mulher e dessa alegria de viver a expressão desse amor completo,
E eu falo isso com toda a autoridade que a palavra de Deus me ensina a falar. E ensino isso para a minha juventude da igreja. E ensino isso para os jovens da nossa igreja. De que qualquer envolvimento sexual fora do casamento, primeiro é pecado. E se é pecado, há consequência. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é morte. E tem ensinado a cada um deles a se preservarem santos, vivendo em santidade neste mundo, para que um dia, quando se casarem, possam estar vivendo a dimensão espiritual do relacionamento sexual. Pastor, que frase forte! A dimensão espiritual do relacionamento sexual. Eu explico, querido. Está lá em Gênesis. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Não está escrito, serão os dois uma só carne, se unirão e depois largarão pai e mãe. A Bíblia não fala nada e não faz nada invertido e nem ao contrário. Primeiro deixar pai e mãe, depois se unir e por último, uma só carne ali é relacionamento sexual de um homem com uma mulher no casamento. Após romperem os laços familiares, após cortarem o cordão umbilical e agora formarem uma nova família diante de Deus. Então, é importante, está aqui bem em letras garrafais na revista, recuperarmos o sentido do valor e da importância do casamento para as pessoas, para a igreja e para a sociedade. O casamento deve ser um dueto, uma parceria, e não um duelo, uma disputa entre o casal. Mensagem de Cantares para hoje. Devemos reafirmar o valor e a importância do casamento, como eu estou acabando de dizer. A felicidade conjugal é plena e completa, inclui a realização também sexual do cônjuge. O sexo no casamento deve ser visto como uma bênção de Deus para que tanto o homem como a mulher encontrem sua realização por meio deste ato de entrega profunda, completa, radical e incondicional. As necessidades físicas, sociais e emocionais do ser humano são supridas por meio do casamento. Amém? Que nós possamos viver a dimensão espiritual do que Deus tem para nós, do amor de um homem para uma mulher, no casamento estabelecido por Deus, na família que é sagrada, sagrada para Deus. E na bênção que Deus diz para Abraão, lá em Gênesis 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, pelos ensinamentos da tua palavra, por princípios e valores tão profundos, tão tremendos, que aprendemos neste tempo em Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Aplica a tua palavra ao nosso coração, aplica a tua instrução a cada vida que ouve, que cada vida seja abençoada pelo Senhor e fortalecida por ti, através da tua palavra explanada, ensinada e ministrada a cada coração nesta hora. Eu te agradeço por essa oportunidade preciosa e por cada irmã e irmã que ficou até agora firme, acompanhando, lendo os textos, lendo a revista e desejoso por conhecer e aprender mais a tua palavra. Pai, em nome de Jesus. Amém. Terminando, te convidando para o nosso culto live hoje à noite, às 19 horas. Nós estaremos num bate-papo com o nosso querido irmão Sandro e irmã Delane, imperdível. É uma live da família, a primeira que estamos fazendo, muito especial. Convide seus amigos, para tudo, 7 horas da noite, para estarmos juntos, vai ser bênção em nome de Jesus. Um bom domingo para a sua vida e para a sua família em nome de Jesus.